Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 6 de novembro, hoje é quarta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória da beata Bárbara Maix. Que o Senhor nos conceda a exemplo desta santa mulher, beata, bem-aventurada. Primeiro, vamos pedir que ela venha então a ser reconhecida às glórias do altar como santa da igreja e pedir ao Deus da vida a graça de que, a exemplo desta bem-aventurada mulher, possamos também nós viver o caminho das bem-aventuranças. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000, se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Bárbara nasceu na Áustria em 1818. Na juventude, auxiliou as jovens carentes e desempregadas de Viena. Em 1848, veio para o Brasil, onde fundou a Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, e faleceu em 1873. Com humildade e confiança em Deus, exerceu sua missão de acolhida dos necessitados, mesmo em meio às muitas calúnias e provações. Oração coleta diz assim: amados irmãos e irmãs, Deus Pai de bondade e misericórdia, que concedestes a Bárbara Maix fazer sempre e em tudo a vossa vontade, seguindo Jesus Cristo, no espírito das primeiras comunidades cristãs, dai-nos, pela fortaleza de vosso Espírito e por intercessão do Imaculado Coração de Maria, servir a todos, especialmente os mais necessitados, com grande fé, esperança e amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Diz assim: Meus queridos,
Como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação, com temor e tremor. Pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres da repreensão e ambiguidade, filhos de Deus, sem defeito no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros do universo. Conservai com firmeza a palavra da vida, assim no dia de Cristo tereis glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação no sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, então o que nós percebemos, sobretudo nas leituras, tanto da primeira leitura como do Santo Evangelho? São Paulo está conversando com uma comunidade a qual ele estima muito, a comunidade de Filipe, dos filipenses. Há uma realidade, sobretudo, de imagens oriundas do ambiente esportivo, poderíamos assim dizer, amados irmãos e irmãs, e também do culto. A expressão corrida, sacrifício, essas imagens estão ali neste ambiente. Mas também, de certa maneira, entra-se em sintonia com o convite à radicalidade ao qual o apóstolo faz à comunidade, para que eles possam seguir, observando assim as exigências e as consequências do viver como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Com essas realidades, o apóstolo Paulo, amados irmãos e irmãs, exorta e dá testemunho a todos os cristãos que vivem em comunidade da importância de se viver segundo os desígnios de Deus, acolhendo a sua palavra, acolhendo o mistério da palavra de Deus em nossa vida. Assim, amados irmãos e irmãs, os discípulos precisam se comportar ou viver conforme aquilo que o próprio Deus espera para que possamos viver. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, nós nos deparamos, sobretudo, com a exigência também, sobretudo, do carregamento da cruz. O carregamento da cruz de Cristo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há para o discípulo uma grande exigência de entregar a sua própria vida no projeto de Cristo, do seguimento do Senhor, de abraçar o projeto de Cristo, aceitando a cruz cotidiana, a cruz de cada dia, a cruz que nos configura com o próprio Cristo. Assim, amados irmãos e irmãs, a exemplo desta santa mulher, bem-aventurada ainda, Bárbara Maix, a beata Bárbara Maix, que vem então para o Brasil e funda esta congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, a fim de assistir os mais necessitados, possamos também nós, amados irmãos e irmãs, pela busca de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, impelidos pelo seu amor, por sua vida em nós, possamos estar sempre, amados irmãos e irmãs, disponíveis aos nossos irmãos e irmãs, a cada dia, a cada instante, a cada segundo. Assim,
O Salmo 26 possa ser para nós então o hino para esse dia. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Que o Senhor, a luz e salvação de nossa vida, ajude-nos, amados irmãos e irmãs, a sermos dignas testemunhas dele em nossa vida, em nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.